As empresas contraem dívida por diversos motivos. Mas qual seria o efeito da dívida no valor da empresa? Isso é informação relevante no processo de avaliação? Bom, isso e muito mais você verá no vídeo de hoje. Olá, investidor! Sou Jair Barros, monitor de finanças aplicadas na UFPB, e no vídeo de hoje nós resolveremos algumas questões do caso 28, Introdução à Política de Dívida e Valor, do livro Estudos de Casos em Finanças, do Robert Prunet. Se liga aí! Bom, nessa resolução, o foco será as 4 primeiras questões presentes no estudo de caso. Na primeira, a gente tem uma tabela com algumas lacunas que precisam ser preenchidas para que a gente consiga chegar no valor dos ativos, no contexto da empresa. A gente tem, dentro dessa tabela, 3 casos, onde, no primeiro, eu tenho 100% do meu investimento pelo patrimônio líquido. No segundo, eu tenho 25% do meu investimento em dívida e 75% no patrimônio. E no terceiro, eu tenho meio a meio, 50% para cada um. Vamos lá. A primeira coisa que temos que calcular é o beta alavancado, que representa o beta com o efeito da dívida, né? Como é que a gente conseguiria fazer esse cálculo? No caso, a gente tem a seguinte fórmula. Seria o beta sem alavancagem, já dado na questão, vezes 1 mais 1 menos a taxa de tributo, que seria 34%, vezes a dívida dividido pelo patrimônio. Isso para cada um dos casos. Em relação ao CAE, como é que a gente consegue calcular essa variável que representa o custo do capital próprio? Ela é o RF, que é a taxa livre de risco, mais o beta, correspondente à coluna do cenário que a gente vai calculando, vezes o PRM, que é o prêmio pelo risco de mercado. Isso, como eu disse, para cada um dos cenários. Em relação ao WACC, que é uma sigla que vem do inglês e significa custo médio ponderado do capital, que é calculado com o KE vezes o peso do PL, já dado aqui na questão, mais o KD, que é o custo do capital de terceiros, vezes o peso da dívida. Em relação aos tributos, é só a aplicação dos 34% no EBIT de cada cenário, entendendo o EBIT como uma sigla também do inglês, que significa lucro antes dos juros e impostos. Chegamos no EBIT líquido, descontando o valor dos tributos do EBIT, destacando que aqui na fórmula a gente utiliza uma soma, porque o valor aqui dos tributos está inserido como negativo, para ilustrar que ele está sendo retirado. Aí a gente chega no fluxo de caixa livre da empresa, que é calculado fazendo o somatório, no caso em relação à fórmula do Excel, de toda essa linha, né? O EBIT líquido, mais a depreciação, mais o CAPEX, que também vem do inglês e significa a despesa de capital ou investimento em bens de capital, mais a variação no capital de giro líquido. Só que aqui a gente tem o CAPEX como valor negativo, pela mesma linha de raciocínio que a gente teve aqui nos tributos. E a gente chega no valor dos ativos, dividindo o fluxo de caixa livre calculado pelo WACC correspondente para cada cenário, achando esses 3 valores. É importante destacar que a gente consegue visualizar que, à medida que eu tenho um percentual maior de dívida, consequentemente o valor dos ativos ele vai aumentando.
Por que isso acontece? Isso é o efeito da dívida, né, nos ativos da empresa, trazendo essa possibilidade, né, de aumentar o valor dos ativos. E é importante destacar também que, em relação à diferença entre o valor contábil e o valor de mercado, no caso do PL, a partir do momento em que a gente teve o cenário onde tinha dívida, teve uma variação entre o valor contábil do PL e o valor de mercado do PL. Isso aconteceu por causa do benefício tributário da dívida, que ocorre dentro desse contexto. E por que a gente não teve essa mesma variação no caso da dívida em si? O valor contábil da dívida e o valor do mercado da dívida. Porque aqui no Brasil a gente não tem mercado de dívida. Então, por isso que a gente não tem essa diferenciação entre o valor contábil e o valor de mercado. Na segunda questão, a gente tem, dentro do mesmo contexto, uma outra proposta de cálculo. Na primeira, a gente tinha as óticas centradas no ativo, mas pensando num balanço patrimonial, tanto no contexto contábil quanto no financeiro, o ativo tem que ser igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. E justamente nessa segunda questão, a gente vai estar calculando esse outro lado do balanço, o passivo, no caso a dívida, e o patrimônio líquido. Iniciando pelo valor da dívida, a gente o encontra dividindo os juros pelo KD, destacando que no primeiro ano a gente não tem, né, essa dívida, já que no primeiro cenário, porque tem 0% dessa aplicação de investimento no contexto de dívida. Em relação ao AI, como a gente consegue calcular? A gente desconta os juros do EBIT, tá? Destacando da mesma forma que na questão anterior, que na fórmula a gente usa uma soma, porque ilustramos aqui o valor já negativo. Em relação ao IR, né, o que é pago de imposto, a gente tem os valores também negativos e a fórmula bem simples, só aplicar o percentual de 34%, que é o percentual de tributo aqui no contexto, no LAIR, resultando desses três valores, né, ilustrando os três cenários. Em relação ao LL, que no caso é o lucro líquido, a gente só traz esse desconto no LAIR em relação ao imposto calculado para achar o lucro líquido. O fluxo de caixa dos acionistas, ele é calculado somando o lucro líquido, a depreciação, o CAPEX, a variação no capital de giro líquido e a amortização da dívida. No caso de já ter sido feita essa contrapartida entre a dívida contratada e o que foi pago, mas nesse caso a gente tem 0 para os três cenários. Por fim, a gente calcula o CAE, mas como a gente já calculou na questão 1, é só repetir os valores. Aí a gente tem o valor do PL, que é calculado dividindo os fluxos de caixa livre dos acionistas pelo CAE, e por fim a soma do valor do PL mais o valor da dívida, encontrando o primeiro objetivo da questão. A gente já consegue observar que os valores são os mesmos calculados na questão 1. Né? Então, já provando essa primeira premissa, que dentro desse contexto contábil e financeiro, a gente tem que ter a igualdade entre o ativo e a soma da dívida com o patrimônio líquido, no caso, a dívida entendida no contexto do passivo. E em relação à composição, né, desses fluxos de caixa, qual seria o percentual do fluxo de caixa dos credores em relação a esse percentual da dívida, né, que se adquiriu, com o fluxo de caixa livre dos acionistas? Bom, no primeiro caso, a gente tem o dos credores, realizando o seguinte cálculo, dividindo os juros pela soma dos juros com o fluxo de caixa dos acionistas, onde, no primeiro cenário,
a gente tem 0 pelo mesmo motivo, não tem dívida. E A, progressivamente, 12,22% no segundo cenário e 23,47% no terceiro. Por fim, em relação ao fluxo de caixa livre dos acionistas, a gente tem o seguinte cálculo. A gente divide o fluxo de caixa livre dos acionistas pela soma entre o fluxo de caixa livre dos acionistas e os juros, encontrando os percentuais complementares a 100%, né? Pelo que a gente teve anteriormente. Ilustrando o fim dessa segunda questão. É interessante a gente destacar também que a quantidade de dívida ela dobra, mas os juros não dobram proporcionalmente em relação ao início, né, as informações já dadas pela questão. No segundo cenário a gente tinha 25% de dívida e no terceiro a gente tinha 50%, mas os juros não dobram proporcionalmente, né, em vista das conjecturas de mercado. Em relação à questão 3, qual seria o contexto trabalhado nela? Ela tem por objetivo dividir os fluxos livres de caixa da empresa em fluxos de negócios puros, ou seja, o que advém do patrimônio da empresa, e fluxos de caixa resultantes de efeitos de financiamento, né, pela contratação da dívida. Então vamos lá. Os tributos são calculados da mesma forma que na questão anterior, para cada caso separadamente. O EBIT líquido também descontando os tributos para cada um dos 3 cenários. O fluxo de caixa livre da empresa também é calculado da mesma forma, somando o EBIT, a depreciação, o CAPEX e a variação do capital de giro líquido. Em relação ao WACC não alavancado, como a gente está separando o fluxo de caixa em 2 partes, né? Primeiramente, o fluxo de caixa livre da empresa pura, então a gente precisa do WACC sem o efeito da dívida. Então a gente pega na questão 1 o WACC calculado só no primeiro cenário, onde o percentual investido em dívida é 0, e repete ele para os 3 casos, para que a gente consiga achar o valor dos fluxos da empresa não alavancada, que seria o fluxo de caixa livre da empresa dividido pelo WACC não alavancado. A gente tem o mesmo valor para os 3 casos, já que o que varia, né, com o efeito dos cálculos é o efeito da dívida. Essa é a variação nos valores, como a gente observou nas 2 outras questões. E nesse caso a gente está separando esses fluxos de caixa do financiamento em um cálculo à parte. E focando nisso, a gente calcula os juros, como foi na questão 2, então a gente só repete os valores. O benefício tributário da dívida é só a aplicação do percentual de 34%, né, os tributos, no caso, dos juros, e o KD antes dos impostos também foi exposto na questão anterior, então a gente só repete. Por fim, o valor do benefício tributário da dívida é calculado dividindo o benefício tributário da dívida, no caso, os fluxos de caixa do financiamento advindos disso, pelo KD antes dos impostos. E assim a gente consegue chegar no valor total da empresa, depois da segregação dos fluxos de caixa, juntando, e a gente também achou os mesmos valores. Mas de onde é que isso vem? Por que isso acontece? Bom, primeiramente, a gente ilustra aqui, né, que apesar dos caminhos terem sido diferentes, a gente chegou nos mesmos valores. Isso vem da teoria MM, desenvolvida por Franco Modigliani e Merton Miller, 2 professores que trouxeram essa importante contribuição para as finanças, onde
o valor do ativo, que foi representado no primeiro problema, tratado na questão 1, é igual à soma do valor da dívida mais o valor do patrimônio, tratado na questão 2, o segundo problema, que é igual ao valor não alavancado da empresa mais o valor dos benefícios fiscais da dívida, que é o problema 3, foi tratado na questão 3. E assim a gente consegue resolver, né, essas 3 problemáticas e exemplificar e trazer para vocês a semelhança dessa teoria. Bom, por fim, a gente tem a quarta questão, focando nos acionistas, porque a gente sabe que tem todo esse contexto contábil, as demonstrações, as variáveis que a gente calculou, mas o entendimento que mais importa para os acionistas é em relação à ação, né? Esse investimento, o que é que isso representa no contexto da ação? Então, a gente vai conseguir, a partir dessa diferenciação, né, desses 3 cenários, de acordo com o fato de investir ou não usando dívida, o quanto isso implica no valor por ação. Então, primeiramente, como é que a gente compôs, né, esses cálculos? O investimento representa o CAPEX, né, que foi dado na outra questão, baseado nos entendimentos desenvolvidos no caso. A dívida, em seu percentual, é o KE, calculado na questão 1. O PL, em seu percentual, o WACC, calculado na questão 1. E a gente calcula o valor de mercado do PL, como foi feito na questão 2, e só repete aqui. O caixa distribuído também foi calculado na questão 2, né? A gente só repetiu aqui esse contexto desse cálculo, né? E em relação ao valor por ação, a gente só soma o valor de mercado do PL com o caixa distribuído e divide pela quantidade original de ações. Por fim, a gente consegue ver o quanto impacta o efeito da dívida no preço da ação. Já que inicialmente a gente teria uma ação a R$10, né? Investindo 100% do valor sem usar a dívida, usando 25% de dívida, que aumenta 85 centavos, né? E, por fim, com 50% de dívida, a gente tem um valor por ação de 11,70. Então, é bem significativo, de certa forma, esse efeito da dívida. E esse seria o contexto que implica para os acionistas. Então é isso. Não esquece de curtir o nosso vídeo, fortalece bastante o nosso trabalho. Clique em se inscrever se você já não foi inscrito no canal. Clique também para ativar o sininho para você não perder nenhuma das nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.